Continuam chegando componentes interessantes da China. Neste caso, estamos falando de rodas de carbono com perfil de 50 mm, uma Super Team H2. Vou passar todos os dados, mas ao conhecerem como são construídas, características e peso, vão se impressionar. Mas quando incluirmos tudo isso no preço pedido, vocês vão perceber o potencial para se tornar um grande sucesso de vendas. Não vou parar por aí, não só os dados, mas vou compartilhar toda a minha experiência, toda a minha opinião, depois de ter saído para pedalar com ela por vários dias. E assim vocês têm as informações para decidir se pode ser uma compra para vocês. Vamos à análise. Antes de começar, quero destacar algo importante. Na Flacas Studios, nossa agência de comunicação, estamos levando isso muito a sério. A filtragem de produtos de origem chinesa que chega diretamente às nossas mãos. Como sabem, nos últimos anos vivenciamos uma invasão de bens de consumo do Extremo Oriente, não só no ciclismo, mas em toda a vida. Chegam produtos de todos os tipos de qualidades, formas, cores, serviços de venda, etc. E nós, na verdade, recebemos propostas para testar produtos todos os dias. No entanto, rejeitamos aproximadamente 95% delas, porque seria muito fácil da nossa parte fazer esse tipo de conteúdo focando só no preço e dizer esse guidão é super barato, essas rodas são super baratas. E deixamos de lado realmente a qualidade do produto, o atendimento ao cliente por parte da empresa, a intenção da empresa chinesa de alcançar padrões europeus. Como essa empresa vai responder a problemas de pós-venda com esse produto? Ou seja, há mais questões. Tudo bem que o preço, em algumas ocasiões, seja mais econômico do que o das marcas ocidentais, mas não queremos focar só nisso. Tanto a Ida quanto eu, os dois sócios fundadores da Flacas Studios, vivemos e trabalhamos na China, temos contato com a China há mais de 10 anos nos dois sentidos. E por esse motivo, elaboramos um protocolo muito rigoroso. Para que o material que vocês vejam de marcas ou fábricas chinesas neste canal, saibam que há uma garantia mínima de que não é algo barato. E é isso, sem qualidade nem nada, mas sim que há muito mais por trás. Então, dito isso, vamos lá. Um dos primeiros critérios para ver o quão a sério o fabricante está levando o fato de comercializar seus produtos no Ocidente é a embalagem. A Super Team vem em caixa lacrada e protegida, com rodas acomodadas e protetores de borracha nas extremidades para evitar danos. Proteções variadas, checklist manual para garantir que cada roda passou pelos controles de qualidade da fábrica, caixa separada para instruções e itens de reposição, como 2 raios planos inclusos. Em resumo, detalhes de qualidade que mostram que a marca está levando o seu trabalho a sério, algo que consideramos normal em marcas ocidentais, mas que nem sempre encontramos em marcas de origem chinesa. Agora vamos aos dados. A Super Team S All Carbon Ultra H 2D 3050, esse é o nome completo, é complicado. Tem um aro de carbono com perfil de 50 mm com ondulações e um desenho de barbatana de tubarão rasgada na lateral da roda. Largura interna de 20 e 3 mm, externa de 30 mm, sistema hook e preparada para tubeless. 21 raios por roda, raios de carbono completamente planos, com a cabeça do raio feita em titânio. Como podem ver, começamos a citar características típicas de rodas de alta qualidade de marcas ocidentais e seguimos. Esses raios, em forma de estrela na lateral, reforçam e ancoram onde necessário. O straight pull, em teoria, aumenta a reatividade ao acelerar. Cubo Ratchet, de 54 dentes com rolamentos cerâmicos, peso de 1290 gramas, o conjunto permite montar pneus de 28 a 34 mm de largura, suporta até 120 kg de peso do ciclista. E tem garantia de 3 anos no aro e nos raios e 1 ano de garantia no cubo. Importante também mencionar que tem certificação UCI, compatíveis com Shimano, SRAM e sistemas de fixação de 6 parafusos ou center lock para o disco. Como vocês podem ver, as características dessas rodas são incríveis. O que acontece é que quando colocamos isso dentro do preço que estão pedindo por elas, aí sim ficamos impressionados, porque até agora tudo o que vimos. Por exemplo, os raios planos de carbono, as cabeças de titânio, o cubo ratchet, os rolamentos cerâmicos. São todas características que estamos acostumados a ver em rodas top de marcas ocidentais. Rodas que podemos dizer que, quanto mais reconhecida a marca, provavelmente mais nos aproximamos ou até mesmo ultrapassamos o valor de 2000 euros. E, no entanto, este jogo de rodas que tenho em mãos agora, entregue em casa, estamos falando de apenas 927 euros. Não me perguntem porquê, mas exatamente as mesmas rodas, só que com os adesivos pretos escuros, são um pouquinho mais caras, custam 1011 euros o jogo.
E outra coisa muito característica das marcas chinesas que costuma acontecer é que quando lançam um produto novo no mercado, não tiram o anterior de linha, mas deixam ele com um preço promocional bem agressivo. Obviamente não com as mesmas características do produto novo, mas no site vocês vão poder encontrar as H2 anteriores por um preço super promocional de 835 euros. Enfim, vale a pena conferir se pensam em comprar rodas novas. Vou deixar um QR Code para acessarem direto pelo celular. Caso prefiram, o link está na descrição e no comentário em destaque para conferirem e tirarem suas conclusões. A pergunta que paira sobre nós, evidentemente, ao falar do preço é: como é possível que eles consigam produzir rodas desse nível de qualidade, com esse acabamento, essa tecnologia, por esse preço? Bom, isso se explica por dois fatores. Basicamente, o primeiro é que, por trás dessa marca Super Team, o que está por trás é um fabricante de rodas. Há muitos anos, para marcas ocidentais, esse fabricante tem reunido todo o conhecimento que essas marcas ocidentais foram deixando em sua fábrica. Desenhar suas próprias rodas e colocá-las à venda com um sistema de venda direta. Digamos que, por um lado, eles são proprietários da fábrica e, por outro, ao utilizar um sistema de venda direta, estão economizando qualquer tipo de intermediário que possa existir na transação com o cliente final. Estamos falando de distribuidores, estamos falando de pontos de venda, estamos falando de vendedores, etc, etc. Me ocorre um exemplo que não tem nada a ver, mas que no fundo se parece muito. Quando eu era pequeno, morávamos em um bairro com uma fazendeira e sua fazenda. Minha mãe me mandava comprar ovos com ela. E basicamente estávamos comprando os ovos que há poucos minutos tinham acabado de sair do traseiro das galinhas, estávamos comprando diretamente do produtor. Hoje em dia, quando compro ovos, vou ao supermercado e desde que saíram do produtor até chegarem à minha geladeira, esses ovos passaram por transportadoras, comerciantes, o ponto de venda do supermercado, etc, etc, grandes distribuidoras. Então, de certa forma, a Super Team está replicando esse sistema de venda direta e eliminando absolutamente todos os intermediários que fazem o preço aumentar. Vamos falar de desempenho. Como essas rodas se sentem? Olha, se eu tiver que destacar algo positivamente em relação ao desempenho, acho que seria a capacidade de aceleração, a reatividade que elas transmitem. Todos lembramos daquele momento em que subimos uma inclinação de 8%. A gente levanta o traseiro do selim e arranca com toda a nossa força, transmitindo das nossas pernas toda a força para os pedais, as pedivelas, daí para a transmissão, depois para a roda traseira e através do pneu para o asfalto. Não, então essas rodas me deram a sensação, rolamentos cerâmicos, não sei se por causa da tensão dos raios, mas me deram a sensação de transmitir muito bem essa velocidade e essa capacidade de aceleração. Algo que justamente em rodas de perfil 50 ou ainda mais largo costuma ser um ponto fraco, porque quanto maior o perfil, mais difícil é acelerar a roda, porque você tem mais massa afastada do centro do eixo e realmente elas ficam um pouco preguiçosas, não é? São rodas que com esse perfil 50 costumam funcionar muito bem em alta velocidade constante, mas quando você precisa acelerá-las, elas demoram um pouco mais. Então essas para mim estão muito bem nesse ponto, de verdade. Em outras circunstâncias, como por exemplo no plano, eu não posso dizer que se destaquem em nada. Acima de outras marcas ocidentais, que todos conhecemos, como por exemplo Tesuis, Mavic, Zipp, Fulcrum, na verdade, elas estão ali, no mesmo nível de desempenho, te proporcionam a mesma facilidade para manter altas velocidades, 30 a 35 km/h. Na estrada plana, preciso ser totalmente honesto. E eu não posso dizer para vocês que o fato de serem onduladas ou de terem esses sulcos em forma de barbatana de tubarão me fez sentir que eu poderia ir mais rápido ou que são mais eficazes em termos aerodinâmicos. Eu não posso afirmar isso para vocês. Por outro lado, a marca em seu site também não publicou estudos de túnel de vento, nem nada do tipo em que possamos nos apoiar. Então vou deixar isso simplesmente como uma questão, não sei se estética, mas eu não posso afirmar que são mais rápidas por terem essas características. O que posso dizer é que isso ocorre com todas as rodas onduladas que testei, não só com esta. É que em situações de rajadas, de vento lateral forte, de vento cortante, que costuma ser uma situação perigosa, porque principalmente a roda dianteira. Se você não tiver firmeza ou experiência, tende a balançar muito. Com perfis acima de 50 mm e roda ondulada, isso é menos perceptível. Digamos que a sensação de insegurança é menor, que a sensação de que a bicicleta te puxa para um lado é menor quando você tem esse sistema ondulado. E com essa Super Team eu consegui sentir isso, assim como senti com outras rodas de outras marcas ocidentais.
Isso talvez não te faça ir mais rápido, mas para mim é importante porque traz mais segurança. E não só em dias de vento, mas também naquela situação típica em que o acostamento é muito estreito e passa um caminhão gigante a 40 km por hora mais rápido que você, isso cria uma onda de ar que te empurra para o lado, boom. Com esse tipo de 50 mm, mas menos das ruins, daquelas que têm uns 50 mm, isso já aconteceu muito comigo. Com as da T-Swiss, por exemplo, quando vem uma rajada de vento, a bicicleta é jogada para baixo. Também não posso dizer que elas se destaquem em nada em particular, simplesmente são confiáveis no sentido de que são muito fáceis de colocar na curva. Não sei, eu acho que de modo geral, o simples fato de que uma marca que praticamente não conhecemos, que chega com preços super agressivos e esteja com um desempenho muito parecido, ou podemos até dizer que é o mesmo que marcas ocidentais, já é uma vitória para a Super Team, eu vejo dessa forma. Vamos para a sua seção favorita, prós e contras. Começando pelo que gostei, anotei tudo aqui. O preço é o primeiro a citar, seguido das características premium. Pode-se dizer que fomos enumerando durante toda a análise o peso, não estamos falando das rodas mais leves do mundo. Esse equilíbrio entre peso, desempenho e preço que a marca exige para a compra. É um triângulo muito bem equilibrado, então o peso eu também destaco. Quando falo de presença, refiro-me a como as rodas parecem diferentes na internet, em fotos ou vídeos, comparado a tê-las diante de você. É um produto que, ao tocar e colocar contra a luz, permite ver detalhes como barbatanas de tubarão, ondulações e cabeças dos raios de titânio. Então te dá uma aparência melhor do que você pode perceber quando vê na página da web. E o desempenho, bom, como eu disse, nada a invejar de nenhuma marca ocidental. Agora, os contras. Vamos começar pelo branding, e quando falo de branding não me refiro à forma, tamanho dos logos, disposições, etc, disso vou falar depois, mas sim ao nome. Eu acho que além do prestígio que a marca possa ter ou não, dizer comprei uma Super Team não soa muito bem, né? Assim como não é a mesma coisa dizer que comprei uma Zip ou que comprei uma Roval ou algo do tipo, vai depender do que vocês procuram nas rodas. E isso tem a ver com esses nipples de raio expostos, certo? Se vocês estão buscando o máximo desempenho, ganhos marginais, o fato dos nipples dos raios ficarem expostos não é interessante, pois se estiverem ocultos dentro do aro, vocês já sabem. No final, o perfil aerodinâmico da roda como um todo vai ser muito melhor. Porque sim, o nipple do raio parece que não ajuda a roda a ser mais rápida na luta contra o vento, graças ao ar. Mas estamos falando de ganhos mínimos, super marginais. Mas eu posso entender que para quem busca o máximo desempenho, isso seja considerado um ponto negativo. Agora, ter os nipples aqui fora é super prático. Em caso de problema, se você quebrar um raio, é super fácil trocar o raio quebrado por um dos de reposição que vem na caixa. Se o nipple do raio estiver escondido, você tem um ganho marginal super pequeno, mas trocar um raio vira uma confusão. É praticamente um trabalho de cirurgião, desmontando o pneu, tudo, indo atrás do nipple do raio. Bom, vamos colocar isso como um ponto negativo. É verdade que agora tenho uma terceira seção de coisas mais subjetivas que também quero comentar com vocês e aí entra a estética. Vou explicar para vocês o tamanho, a cor e a posição dos logos. Insisto, isso é subjetivo, porque eu pessoalmente, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, gosto que os logos das rodas sejam brancos, grandes e estejam posicionados em uma área específica da bicicleta. Quando a bicicleta se move, mesmo sem eu ver, sendo o dono e estando em cima dela, de fora gera um efeito óptico que eu pessoalmente gosto, acho atraente. Posso entender que haja pessoas que não gostem disso, ou que não gostem de um logo tão grande, ou que não gostem dele em branco. Bom, sempre existe a opção das mesmas rodas com o logo em preto, caso queiram algo mais discreto. Depois, questão do som. Bom, não sei se é bom ou ruim, mas vou falar um pouco sobre isso para vocês. Faz barulho para ser um ratchet, faz bastante ruído, certo? Isso eu deixo para vocês avaliarem. E por último, e isso é importante, o serviço pós-venda. Por mais testes que eu tenha feito, a verdade é que não tive nenhum problema, não precisei testar o sistema de pós-venda. Mas também é verdade que por mais que eu testasse, também não acho que seriam objetivos comigo, já que eu estou fazendo um teste do produto deles e como marca vão querer ficar o melhor possível comigo. Não posso afirmar se o pós-venda de uma marca funciona bem ou mal, mas posso dizer que o contato com a marca foi ótimo, enviaram o produto rapidamente e sempre foram atenciosos, diferente de outras marcas chinesas. Você percebe que, pelo menos na Super Team, eles têm uma iniciativa extra para que você fique tranquilo, para que saiba que eles estão ali e tudo mais.
Isso não significa que, se comprarem amanhã e tiverem um problema, tudo funcionará perfeitamente ou como esperam. Por isso eu não posso responder, mas tendo experiência em como as fábricas chinesas trabalham, as marcas, posso dizer que Super Team. Para mim, até onde eu pude comprovar, me pareceram pessoas muito atenciosas. E que, além das minhas palavras ou do que eles possam insistir em ser mais ou menos atenciosos, também tem o fato de que eles oferecem diretamente. 3 anos de garantia, já falei antes, em rádios, em aro e 1 ano de garantia na questão do cubo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe um like, comente a nota de 1 a 10 para essas rodas e compartilhe com seus amigos ciclistas. E, por favor, se ainda não segue o canal, clica nesse botão vermelho aí embaixo para se inscrever, porque assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Sejam muito felizes. Tchau, tchau.